É muito comum na hora de se fazer um jogo descartar várias ideias que pareciam ser interessantes e promissoras e deixar aquilo guardado, engavetado, para que possa ser usado futuramente, até mesmo para virar novos jogos. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Games que nasceram de outras franquias por causa de ideias que foram descartadas no passado, ou então modificações feitas por fãs que ficaram tão boas que acabaram virando franquias oficiais. Então chega junto, já fortalece o vídeo com o seu joinha e inscreva-se no canal se você adora essas curiosidades no mundo dos games, porque hoje eu só separei coisa boa. Eu tô ligado que você morre de vontade de jogar um game de mundo aberto no celular que tem aquele estilo roleplay, onde dá pra você criar o seu personagem e viver uma vida completamente diferente, trabalhando sendo um taxista, virando policial ou até mesmo entrar pro mundo do crime. Então você precisa conhecer o OneState, um jogo que você pode jogar na palma da sua mão, que tem um servidor vivo onde os próprios jogadores podem criar as suas histórias, igual acontece em um jogo de RP. Tem diversas missões pra você poder cumprir em um mapa enorme inspirado em Los Angeles com gráficos incríveis, e o mais da hora é que o jogo tá completamente dublado em português. Isso não é muito comum de se encontrar em jogos pra celular não, hein? Além disso, acabou de chegar uma nova atualização, onde você pode criar uma gangue com seus amigos, tem a loja de gangue, o QG pra todo mundo se reunir e cometer os maiores crimes pela cidade. Mas agora, se você quiser viver na pele de um policial, também é possível, mas você vai ter que se preparar bem pra combater o mal nessa cidade. O jogo tá bem completo e sempre recebendo atualizações, e o melhor de tudo, é de graça. Então clica no link aqui na descrição pra você baixar, e utilizando o meu código FIASPO, você já vai ganhar logo de cara 10 mil dólares dentro do jogo, pra você já começar bem sua jornada. E muito obrigado OneState por estar apoiando esse vídeo aqui. Essa história muita gente já conhece, mas caso você esteja por fora, Devil May Cry foi feito a princípio para ser um Resident Evil 4. Pois é, acontece que pouco depois de lançar o Resident Evil 2 pro PS1, o Hideki Kamiya já estava trabalhando em um novo jogo, enquanto em paralelo acontecia outros projetos como o Resident Evil 3 e o Code Verônica, que estavam sendo feitos por uma outra equipe. Só que a ideia original do Resident Evil 4 era que envolvia um protagonista chamado de Tony Redgrave, que iria invadir o castelo da Umbrella atrás do seu pai, que seria o presidente então da Umbrella, que era o Oswald Spencer. Só que assim, essa versão inicial do Resident Evil 4 ficou muito viajada, muito focada em ação e adrenalina, totalmente fora do que era a franquia inicial, ficou muito distante do que era Resident Evil naquela época. Sendo assim, a Capcom decidiu descartar essa ideia e recomeçar a produção do Resident Evil 4 do zero. Inclusive isso aconteceu mais de uma vez, teve uma outra versão que era muito terror, meio Silent Hill e tal, que também foi descartado. Só que ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a ideia do Kamiya era boa demais só pra jogar fora. Então ao invés de só jogar pro lixo, a Capcom deu sinal verde pro cara transformar ela em uma nova IP. E assim o projeto foi readaptado, virando o primeiro Devil May Cry. E se você for analisar, ele tinha muitas coisas em comum com Resident Evil, como a câmera e até mesmo um pouquinho da aparência do Dante, que lembra um pouquinho ali os traços do Leon. Só que depois a saga encontrou o seu próprio caminho e virou um dos maiores sucessos da Capcom. Let's rock, baby. Ainda falando em Resident Evil, a história da franquia Daymare é bem interessante e talvez você não conheça. Os desenvolvedores desse jogo começaram a sua carreira desenvolvendo um remake feito por fã do Resident Evil 2, antes de existir realmente o remake oficial, né? E esse remake, galera, tava ficando tão bom que até a Capcom apareceu e mandou fecharem o projeto. Isso porque nesse meio tempo ali o projeto oficial do Resident Evil 2 Remake tava em desenvolvimento. Mas ao invés de simplesmente ameaçar processar e exigir o fim do projeto dos fãs, a Capcom fez algo bem legal aqui. Eles chamaram os desenvolvedores para a sede deles lá no Japão e envolveram eles no projeto oficial do Resident Evil 2 Remake. Olha que doideira! Tanto é que os nomes deles estão nos créditos do jogo. Eles serviram como consultores do projeto. E mais que isso, a Capcom deu pra eles recursos e contatos pra eles transformarem aquele projeto de remake do Resident Evil 2 em um jogo novo independente. E foi isso que aconteceu. De um projeto feito por fãs de um remake de Resident Evil 2, nasceu o Invader Studios e o seu primeiro jogo, o Daymare 1998. O game foi um sucesso principalmente pros padrões de jogos indies, e graças a isso, a Invader Studios conseguiu transformar Daymare
Daymare em uma franquia, lançando o Daymare 1994 em 2023 para os consoles de nova geração. Olha que reviravolta sensacional. E tudo isso começou por causa de um remake feito por fã. Olha que doideira. When you gaze into the abyss. Aproveitando que a gente tá nessa onda aqui de zumbis, bora falar um pouquinho de Zumbi U, que é um jogo meio esquecido da Ubisoft de apocalipse zumbi. Ele foi lançado inicialmente como exclusivo do Wii U, mas depois saiu para as outras plataformas. Ele tem umas coisinhas legais, como seu personagem dentro do jogo, se você morrer, ele acaba morrendo de vez mesmo. Você tem que jogar com outro personagem e tal. Tem essa mecânica de você tem realmente uma única vida e vai jogar com outro personagem com outra história, sabe? É uma dinâmica interessante. E uma coisa que provavelmente poucas pessoas sabem é que, na verdade, esse jogo surgiu de um projeto, olha que loucura, de spin-off de Rabbids. Sim, aquela franquia dos coelhos bizarros que, por sua vez, já é um spin-off do Rayman, né? Já é uma franquia que surgiu de outra. O jogo iria se chamar Attack of the Killer Rabbids from Outer Space. Depois eles renomearam para Killer Freaks from Outer Space. Provavelmente porque o nome anterior ficou longo pra caramba, né? Mas assim, a ideia original era o jogo ser um shooter survival horror, onde os inimigos eram alienígenas que eram, na verdade, uma espécie da raça prima dos Rabbids, só que mais perigoso e assustadores. Porém, conforme a produção foi rolando, o game foi indo para uma pegada completamente diferente do Rabbids, mais madura e realista também. E apesar de estar indo bem, a Ubisoft não estava totalmente satisfeita com o jogo, principalmente porque iria ser em primeira pessoa e os inimigos eram baixinhos, forçando os jogadores a olhar sempre para baixo. E a solução que encontraram foi trocar os alienígenas por zumbis. E assim, Killer Freaks se tornou então o Zumbi U. Olha que reviravolta maluca, velho. O negócio começou do Rayman, spin-off do jogo do Rayman, Rabbids, nada a ver. Se alguém falasse que isso foi totalmente inventado e que é tudo mentira, eu acreditaria. O game Dota 2 é basicamente um dos pioneiros dos jogos no estilo MOBA, que ficou mais famoso com o Dota 2 e, claro, com o League of Legends. Mas o engraçado é que o Dota 1, também conhecido como Defense of the Ancients, foi criado como um mod de Warcraft 3. Alguns fãs do jogo da Blizzard que sabiam programação decidiram criar um modo multiplayer para o jogo, adaptando o estilo de estratégia do Warcraft 3 para um multiplayer online de arena. Foi basicamente assim que o gênero MOBA nasceu. Por um tempo, o Dota ficou assim, como um mod de Warcraft 3, não tendo nada de oficial. Inclusive, na época a Blizzard nem deu muita bola para isso, mas os caras chamaram a atenção da Valve. Pois é, a dona da Steam decidiu adquirir os direitos então do nome Dota e contratou os criadores do mod para trabalharem para ela. E a partir daí, Dota viraria um jogo completamente novo e sem ligação nenhuma com Warcraft, tá? E hoje Dota acabou se tornando uma das franquias mais populares dentro desse cenário esportivo dos games. E a Blizzard morre de raiva, já tentou brigar também pra não, preciso abocanhar um pedaço disso aqui porque vocês me usaram pra criar esse jogo aí. Mas não deu muito certo não, se ferraram, né? Eu acho que vocês vão curtir a história sobre a criação do Shenmue, tá? Isso porque seu criador, que é o Yu Suzuki, também é criador da franquia de jogos de luta Virtua Fighter. E a ideia original pro Shenmue era para ser um spin-off de Virtua Fighter, chamado de Virtua Fighter RPG Akira's Story. A ideia era o jogo contar as origens do Akira Yuki, que é o protagonista de todos os jogos do Virtua Fighter. Mas as coisas mudaram quando o projeto que foi pensado pro Sega Saturn foi movido pro Dreamcast, e o Yu Suzuki decidiu que seria melhor tornar esse jogo uma parada totalmente independente, achando que isso ajudaria a vender melhor o novo console da Sega. E assim, todas as conexões com Virtua Fighter foram retiradas e o jogo acabou se tornando então o Shenmue. E como vocês já devem saber, esse era um jogo muito à frente do seu tempo. Pena que na época do seu lançamento ele acabou não dando muito certo, ganhou continuação e recentemente também, alguns anos atrás, a gente até teve o Shenmue 3 aí pra restaurar a franquia de uma vez. Mas curioso como são as coisas, né? Ia partir tudo de um jogo de luta.
O caso do Sleeping Dogs é um pouquinho diferente, isso porque o projeto nasceu como algo independente, mas por conta das suas similaridades, ele foi incorporado dentro de uma outra franquia. A princípio chamado de Black Lotus, o jogo foi encomendado pela Activision, mas depois de um ano de desenvolvimento, os caras decidiram incorporar ao game a franquia True Crime, por conta das similaridades de temática e de gênero, e por ser também um jogo de ação em mundo aberto e tal, meio estilo GTA. E assim, o jogo foi anunciado como True Crime Hong Kong, mas com o passar do tempo, a Activision acabou perdendo a confiança no projeto, principalmente por conta de jogos como GTA 4 e Red Dead Redemption. Ela não achava que o True Crime Hong Kong fosse conseguir competir com esses dois gigantes, então cancelou o game. Mas foi aí que a Square Enix entrou na jogada e comprou os direitos de publicação desse projeto aqui. E assim o projeto finalmente foi retomado, mas a Square Enix só comprou os direitos desse jogo em específico. Eles não compraram a franquia True Crime. Sendo assim, pra seguir adiante e lançar esse jogo e não perder o prejuízo que teve ali na compra, né, precisava mudar o nome. E por isso se tornou então Sleeping Dogs. Olha só a caminhada que esse jogo foi ter pra poder ser lançado um dia. Show these motherfuckers what it means to be Sun On Yee! That's what worries me. Final Fight, a clássica franquia de briga de rua, também nasceu de outra franquia famosa, e eu tô falando aqui de Street Fighter. Acontece que o primeiro Street Fighter foi um fracasso total, ninguém lembra aí, você só conhece o Street Fighter 2. Você já jogou o Street Fighter 1? Provavelmente não. Só que aí quando eles fizeram esse primeiro jogo e ele foi um fracasso, na hora de produzir a sequência, a Capcom pensou em fazer algo completamente diferente. Eles queriam transformar Street Fighter numa franquia de briga de rua, os famosos beat'em ups, e o segundo jogo se chamaria Street Fighter 89. Só que em algum momento chegou até mesmo rolar a ideia do Ryu e do Ken serem os protagonistas desse jogo. Só que eles perceberam que isso não tinha muito a cara de Street Fighter e eles decidiram separar as coisas. Street Fighter 89 virou Final Fight e eles fizeram a real sequência do jogo de luta como o Street Fighter 2, que mudou pra sempre a indústria de jogos de luta. Ainda bem que vocês fizeram isso, né? Apesar disso, eles até mantiveram uma conexão entre Street Fighter e Final Fight, criando um universo meio que compartilhado. Depois, inclusive, vários personagens de Final Fight dariam as caras em Street Fighter também como personagens jogáveis. Counter-Strike, um clássico das Lan Houses, também começou como um mod de outra grande franquia, nesse caso aqui de Half-Life. Os criadores de CS criaram o jogo como mod de Half-Life durante um projeto de faculdade, quando a Valve disponibilizou o motor gráfico para o público usar à vontade. E se baseado em jogos como Rainbow Six e Spec Ops, os caras converteram o modo multiplayer do Half-Life em um jogo multiplayer competitivo com temática de combate contra terrorismo. Nem preciso dizer que foi um sucesso avassalador a ponto de chamar a atenção da própria Valve. Eventualmente, a Valve comprou os direitos de Counter-Strike e contratou os desenvolvedores do mod, transformando o CS numa franquia totalmente própria, que inclusive recentemente a gente teve o lançamento aí do CS2, né? O negócio tá mais vivo do que nunca. E outra franquia que também surgiu de mod foi o PUBG. A história aqui ela é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. O desenvolvedor Brendan Greene, conhecido pelo nick de PlayerUnknown, ele decidiu criar um mod do jogo DayZ, que por si só já era um outro mod dentro de um outro jogo, mas ele queria trazer aqui um modo online competitivo bem diferenciado. Ele se baseou num filme japonês chamado de Battle Royale e também na franquia Jogos Vorazes e criou um modo Battle Royale dentro do DayZ. Mas nessa época o DayZ por si só também já era um mod aí de Arma 2, como eu falei pra vocês. Mas quando o DayZ virou um standalone, né, um jogo sozinho, o mod criado pelo PlayerUnknown meio que foi pro saco. E com o passar dos anos, ele foi acumulando experiências trabalhando na área, até que ele passou a trabalhar para uma empresa chamada de Bluehole e conseguiu finalmente botar o trabalho em prática. Inclusive, ele estava desenvolvendo o PUBG enquanto morava no Brasil. Ele não é brasileiro, mas ele estava morando em Varginha, em Minas Gerais. Olha que coisa aleatória. E foi assim que nasceu então PlayerUnknown's Battlegrounds, que hoje é mais conhecido como PUBG. E o sucesso foi tanto que mudou até o nome da empresa. A Bluehole virou PUBG Corporation e tudo nasceu de um mod de DayZ. Olha a volta que isso deu. O cara ficou milionário, pra não dizer quase bilionário, que eu não sei, eu não tenho acesso à conta bancária dele, mas ele tá com muita grana no bolso, tá? E foi um estouro. O jogo bateu recordes de pessoas jogando na Steam, foi uma loucura. Por causa dele também a gente teve o surgimento aí do Fortnite. Então assim, revolucionou completamente o mercado de games.
Pra finalizar, vamos falar aqui de Assassin's Creed, que surgiu de uma ideia de produzir um spin-off de Prince of Persia. Na época da trilogia Sands of Time, o diretor do jogo teve a ideia de produzir um spin-off onde o protagonista não seria um príncipe, mas sim um grupo de guarda-costas que teria como missão proteger esse príncipe da Pérsia. E esse grupo seria baseado numa facção de assassinos que existiu inclusive na vida real. O jogo se chamaria Prince of Persia Assassins. E o game seria sandbox e focaria bastante na furtividade. Mas a Ubisoft não curtiu muito a ideia de um Prince of Persia onde o príncipe não seria o protagonista. Sendo assim, eles não seguiram adiante com esse spin-off, mas mesmo que a ideia tinha sido rejeitado para a franquia Prince of Persia, ela foi considerada boa demais para ser completamente descartada. Então o projeto foi retrabalhado e convertido em o que a gente conhece hoje, que é o Assassin's Creed, né, que se tornou uma das maiores, se não a maior franquia da atualidade da Ubisoft. Mas e aí, já pensou se alguma dessas ideias aqui não fosse aproveitadas? Como o nosso mundo dos games seria completamente diferente? Se você tem alguma dessas franquias favoritas que apareceu nesse vídeo, comenta e me conta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês jogos que foram feitos por uma única pessoa e que fez muito sucesso. Que nem sempre precisa só de uma equipe gigante pra você conseguir fazer um jogo, né? Dá pra fazer coisas menores, gráfico nem sempre é tudo e dá pra alcançar o sucesso dessa forma também. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau!